A escolha das palavras. Descrição da imagem. 4 pessoas em roda conversam animadamente. Sobre cada uma delas há um balão de diálogo, como nas histórias em quadrinhos. À esquerda, uma mulher de pé e com uma tala no joelho se apoia na mesa. Ao fundo, 2 jovens de pernas cruzadas e à direita, uma mulher em cadeira de rodas. Todos sorriem. As palavras assumem diferentes significados ao longo do tempo, incorporando a carga social que a repetição e o uso provocam. Expressões que parecem comuns podem estar impregnadas de preconceito, como acabamos de ver. Nem sempre os dicionários dão conta de traduzir a sutileza expressa em alguns vocábulos, principalmente quando esses termos estão fortemente relacionados a temas polêmicos ou pouco conhecidos. Há pessoas que resistem em usar a palavra deficiência, por entender que ela é quase uma ofensa, um xingamento acusatório de falha, deslize, falta de alguma coisa. A origem desse desnecessário receio está na percepção de que deficiência é antônimo de eficiência, mas o antônimo de eficiência é ineficiência. Então, não há motivo para disfarçar a palavra deficiência com o uso de deficiente, porque, nesse caso, fica ainda mais clara a associação equivocada entre deficiência e ineficiência. Outro equívoco comum, observado em abordagens às pessoas com deficiência, é o uso exagerado dos diminutivos. A tendência de infantilizar o tratamento, mesmo com intenção carinhosa, reflete uma relação desigual. Quem ofereceria uma aguinha ou um suquinho a uma pessoa adulta sentada numa cadeirinha, enquanto ela espera bonitinha a reunião começar? Esse tipo de tratamento é ainda mais frequente em relação às pessoas com deficiência intelectual, mas também acontece muito com pessoas que usam cadeiras de rodas, que são surdas, cegas, pessoas adultas que são subestimadas quando tratadas como crianças. Escolher adequadamente as palavras presume conhecer o significado atualizado da terminologia. Não se trata de preocupação com o politicamente correto, mas de legitimar os avanços e mudanças de mentalidade que as palavras devem refletir. Pensando nisso, organizamos um glossário com as palavras e expressões mais frequentes no universo das pessoas com deficiência. Acessibilidade. Costuma ser associada apenas a questões arquitetônicas, mas expressa um conjunto de dimensões diversas, complementares e indispensáveis para que haja efetiva inclusão das pessoas com deficiência em todos os setores e serviços. Existem 6 tipos de acessibilidade: atitudinal, arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica e programática. Acessibilidade arquitetônica. Sem barreiras ambientais físicas nas residências, nos edifícios, nos espaços urbanos, nos equipamentos urbanos, nos meios de transporte individual ou coletivo. Acessibilidade comunicacional. Sem barreiras na comunicação interpessoal, face a face, língua de sinais, escrita, jornal, revista, livro, carta, apostila, etc., incluindo textos em braille, uso do computador portátil. E virtual. Acessibilidade digital. Acessibilidade metodológica. Sem barreiras nos métodos e técnicas de estudo, escolar, de trabalho, profissional, de ação comunitária, social, cultural, artística, etc., de educação dos filhos, familiar. Acessibilidade instrumental. Sem barreiras nos instrumentos, utensílios e ferramentas de estudo, escolar, de trabalho, profissional, de lazer e recreação, comunitária, turística, esportiva, etc. Acessibilidade programática. Sem barreiras invisíveis embutidas em políticas públicas, leis, decretos, portarias, etc., normas e regulamentos, institucionais, empresariais, etc. Acessibilidade atitudinal. Sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações nas relações entre as pessoas. Acidente vascular cerebral, AVC. O acidente vascular cerebral, AVC, conhecido popularmente como derrame cerebral, pode ser de 2 tipos. A. Acidente vascular isquêmico, falta de circulação numa área do cérebro,
provocada por obstrução de uma ou mais artérias por ateromas, trombose ou embolia. Ocorre, em geral, em pessoas mais velhas, com diabetes, colesterol elevado, hipertensão arterial, problemas vasculares e fumantes. B. Acidente vascular hemorrágico. Sangramento cerebral provocado pelo rompimento de uma artéria ou vaso sanguíneo, em virtude de hipertensão arterial, problemas na coagulação do sangue, traumatismos. Pode ocorrer em pessoas mais jovens e a evolução é mais grave. Ajudas técnicas. As também chamadas tecnologias assistivas são equipamentos, produtos ou sistemas capazes de contribuir para o pleno desenvolvimento das pessoas com deficiência. Proporcionam equiparação de oportunidades, autonomia e qualidade de vida por meio de acesso a processos e bens já utilizados pela comunidade. Exemplo, cadeira de rodas, próteses, etc. Aleijado. Não use, exceto ao reproduzir declaração textual. Se for importante para o contexto da notícia, procure dar uma descrição objetiva: cego do olho direito, tetraplégico, que tem a perna direita atrofiada por consequência de poliomielite. Amputação. Remoção de uma extremidade do corpo através de cirurgia ou por acidente. Na medicina, é usada para controlar a dor ou a doença no membro afetado, como no câncer e na gangrena. Preste atenção para não confundir com malformação congênita. Anão. Evite o uso da palavra anão. Prefira pessoa com nanismo ou que tem nanismo, ou pequenos. São consideradas com nanismo as pessoas com estatura reduzida, entre 70 centímetros e 1,40 m, na idade adulta. Por conta da altura, essas pessoas têm sérias dificuldades de locomoção em cidades planejadas para indivíduos com média ou alta estatura. A observação de que este grupo também precisa de acessos o levou a ser considerado como pessoas com deficiência pelo Decreto Federal 5.296, de 2004. Tão grave quanto as dificuldades de acesso arquitetônico é o preconceito que pessoas com baixa estatura enfrentam, por terem sua imagem associada ao humor, à infantilização ou a diversas formas de exploração e desrespeito. Anomalia genética. A palavra anomalia deve ser evitada. A expressão síndrome genética é a mais indicada. Para não repeti-la, pode-se usar alteração, condição ou situação genética. Por exemplo, segundo os médicos, Fátima, que tem uma síndrome genética rara, teve um desenvolvimento superior ao de pessoas na mesma condição. Aparelho auditivo. Geralmente usado por pessoas com deficiência auditiva. Na maioria dos casos, não devolve a integralidade dos sons, mas possibilita que sejam detectados ruídos que facilitam a comunicação. Atleta. E não para-atleta ou para-atleta. Exemplos: atleta com deficiência, atleta paralímpico, velocista cego, nadador surdo, judoca que tem síndrome de Down, atletas com e sem deficiência, surfista com amputação da perna esquerda, lutador com deficiência intelectual. Atleta guia. Responsável por acompanhar o atleta cego ou com baixa visão em treinos e provas. Ele deve dar comandos precisos quando, por exemplo, se inicia uma reta na pista ou uma curva se aproxima, além de avisar quando está chegando à reta final. Desde 2011, o atleta guia, que corre ao lado do atleta cego nas Paralimpíadas, também recebe medalha. A criação do prêmio para incentivar os guias foi anunciada no Mundial de Atletismo da Nova Zelândia. Exemplo: a triatleta Marleide da Silva, que disputa as provas do triatlon, ciclismo, natação e corrida, em sua categoria, classe TRI 6A, cega total, acompanhada da atleta guia Verônica Martins, faturou a medalha de bronze no Mundial de Paratriatlon em Londres. Audiodescrição e não audiodescrição ou audiodescrição com hífen. Recurso de acessibilidade ao telespectador cego ou com baixa visão, que permite que ele receba a informação contida na imagem ao mesmo tempo em que esta aparece, possibilitando que a pessoa com deficiência visual desfrute integralmente do conteúdo e capte a subjetividade da narrativa da mesma forma que alguém que enxerga.
Trata-se da descrição objetiva de todas as informações compreendidas visualmente e que não estão contidas nos diálogos ou locuções em off, como expressões faciais e corporais que comuniquem algo, informações sobre o ambiente, mudanças de tempo e espaço, além da leitura de créditos, títulos e qualquer informação escrita na tela. As descrições acontecem nos espaços entre os diálogos e nas pausas entre as informações sonoras, nunca se sobrepondo ao conteúdo sonoro relevante. Autismo. Transtorno do espectro autista é definido pela presença de déficits persistentes na comunicação e interação social em múltiplos contextos. A ciência ainda não conhece a causa do autismo, mas sabe-se que ele afeta 4 a 5 vezes mais meninos do que meninas. Exemplo: Andrea, 19, que tem autismo, trabalha no departamento financeiro do supermercado do bairro onde mora.